Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje falaremos sobre seres extrafísicos, ou seja, espíritos, como alguns chamam, capazes de movimentar objetos. Pelo menos é o que indica o vídeo lá do Daniel Pires. Não vi ainda, estou bem curioso, então vem comigo. O plano espiritual, eles conversam com o plano material diariamente. Então, às vezes, você traz, por exemplo, a questão de casas mal assombradas. O Espiritismo também diz que Também tem. trabalha Sim. com essa Existem casas mal vertente. assombradas? Existem, sim. Você falou até das bonecas, né? Que é Sim. a questão de bonecas que podem estar sendo usadas por espíritos, Sim, alguma assim, coisa. os objetos são muito usados por eles e tem muita energia. Então, quando a gente vinha, eles perguntaram, Mari, se te perguntar se tem algum objeto que você não... Eu falei, com certeza, boneca grande. Aí eu entro na sua sala, tem uma bonecona. É a primeira coisa que tá ali no canto. É uma boneca. As minhas bonecas nunca deixei ser maiores, porque eu só tive uma. E essa uma foi o terror, assim, um pouco da minha infância. Você Mas teve... elas eram aquelas bonecas. Já viu aquelas bonecas que prega o olho e ela fica assim? Sim, eu tenho algumas aqui. Tem uma Xuxa ali, ó. Lembra da Ela boneca da pega, Xuxa? ela prega o olho, Sim. aquilo ali. E aí, quando pequena, eu olhava para ela, e aí ela tava com o olho assim, de repente ela abria e ela fazia com o outro. Aí eu falava, isso aqui tá errado. Isso aqui não tá Aí eu ia dizer para minha mãe, aí a minha mãe falava, que isso, menina? Eu falei, tô te falando, a boneca piscou os 2 olhos para mim. E aí, bom, eu fui uma criança sem boneca. Mas peraí, você tinha essa boneca, alguém te deu essa boneca e você via ela mexer o olho pra você. Ela mexia a mãozinha, mas claro que hoje eu entendo que não é a boneca em si, são os espíritos. Que mexiam a boneca. Sim, que mexiam a boneca, que eles conseguem mexer objetos. Eles conseguem. Principalmente espíritos que estão em sofrimento, que a gente confunde como se eles quisessem assustar e muitas vezes não é. Eles estão em sofrimento. Estão pedindo ajuda? Às vezes você está, por exemplo, vou te explicar, você está num restaurante e aí, de repente, o refrigerante ou o canudo que está começa a rodar, ou o copo começa, né, sem ter nada ali, claro, de água, coisa que deslize, ele tentando beber. Muitas vezes tem espíritos que estão em alto grau de sofrimento, que estão sofredores. Às vezes estão com a sensação da fome, a sensação da sede. Não estão querendo assustar ninguém. Isso, ela tá certa. Tem muitas consciências que, ao descartarem o corpo físico, energeticamente ainda estão muito presas, conectadas à dimensão material. Só que o duro é pensar que essas consciências têm capacidade de movimentar objetos físicos. Aí já é uma outra parada que é muito mais rara. Se todo espírito, se todo ser extrafísico pudesse, em sofrimento, pudesse movimentar a parte humana, nossa, o mundo seria literalmente chacoalhado todos os dias. Então, há possibilidade de eles mexerem na parte física? Sim. É comum? De jeito nenhum. Tenta você ter uma experiência fora do corpo e movimentar algo físico. A gente atravessa paredes, portas, pessoas, a gente atravessa qualquer coisa. O difícil é poder ter energia densa suficiente para movimentar, mas que isso é possível sim, isso é possível com certeza. Entendi. Às Na vezes sua casa também. é. E existem também aqueles que conseguem a movimentação de objetos e até de coisas sensoriais com você, porque todos nós temos uma mediunidade, alguns ostensivos ou não, para consolo. Vários desses meninos que eu escrevo as cartas, eles falam, olha, Mayra, hoje eu consegui tocar no cabelo da minha mãe. E aí, de repente, a mãe chega e fala, Mayra, eu senti ele tocar no meu cabelo. Tem uma mãe que ele consegue intuir ela, às vezes ela está tomando banho, e ela consegue escutar ele direitinho, assim, na mente. E ela liga para mim e fala, Mayra... Ou então eu ligo para ela e falo... Quando eu vou falar, ela falou, você não acredita. Eu ouvi isso. O filho. O filho falar, mãe, faz tal coisa. Movimentar o copo. Tem várias famílias que Fiquei até filmam. emocionado com essa história. Como é que foi essa história? Você ouve espíritos falando que ele consegue tocar no cabelo da mãe? Sim. E eu já estive com alguns que a gente... Não é isso. Nesse caso tem um porém. Como tem uma conexão emocional maior, como tem um laço afetivo de interação e de afinidade, isso pode eventualmente potencializar um fenômeno real de um ser que não é mais físico poder perceber algo material. Mas aí tem mas repetindo, se fosse assim também, o que tem de gente nas casas aí, né, parentes falecidos tentando se comunicar e não conseguem, mas bem interessante.
Isso é até difícil dizer, porque aí vem crítica, mas vejam, Não, pode falar. eu já tive alguns. Que ninguém te critica, não. Eu já tive alguns que a gente também treinou um pouco para isso, sabe? A questão do consolo, lá em casa mesmo, os que mais iam. E aí eu me lembro que eu tinha treinado o Ed, eu faço muito com caneta, porque os O Ed mais é um espírito. é um espírito. Os que mais assim, os que mais têm facilidade são espíritos que estão mais presos à matéria. Isso é verdade. Então, por isso que Exato. nos filmes de terror, claro que não acontece muito daquela forma, tá? Lá é Mas, aumentado, né? lá é bem aumentado. Mas você vê que cadeira voa, não sei o quê. Sim, sim. E são sempre espíritos que estão, né, em sofrimento, ruins. Lá não, os espíritos mais evoluídos, eles não têm mais a necessidade material, eles não estão presos à matéria. Porém, Deus faz com que eles também tenham a oportunidade de consolar sem precisar do médium. Entendi. Entende? Porque todo mundo tem mediunidade. Então, o ectoplasma, a substância que é oferecida, pode estar em qualquer lugar, está em qualquer lugar. Uhum. E aí o Ed tinha muito essa vontade. E eu fiquei muito tempo com ele na questão da caneta. Movimentos pequenos, movimentos, até que um dia ele conseguiu. E aí, uma semana depois, o pai dele me manda, Mayra, olha isso. E aí, as xícaras, no porte assim de segurar as xícaras tremendo, e aí o pai dele... Aí parava, aí o pai dele falava assim no vídeo, filho, se for você, mexe. Aí ele mexia de novo. Então, assim, claro que não vai acontecer. Olha, impressionante. Nunca tinha visto uma pessoa que treinasse um ser extrafísico. Veja, porque o geral a gente... Quando a pessoa está densa, a gente não vai treinar, a gente tende o quê? A encaminhá-la para tirar a densidade energética, para ser encaminhado para um local ou de transição de tratamento, ou um local mais elevado, mas você perceber a presença de um ser que está ali, às vezes sofrendo, que está sentindo todas as coisas humanas, e treiná-lo para conseguir movimentar as energias ou movimentar um objeto físico, é diferente. Eu realmente nunca tinha visto ninguém fazer esse tipo de tal coisa, mas... Sempre, claro que não é uma coisa, mas é um presente que a espiritualidade de Deus dá para que essas famílias também não fiquem só dependendo de um médio, de uma outra pessoa. Elas possam sentir a presença deles Gente, ali. que incrível isso. E Tem você meio que treinou ele? Assim, a gente começa o treinamento, como eu digo para eles, falando, olha, isso aqui não é para outro uso, a não ser para isso. E comunicar quando com a sua autorizado, e quando autorizado, nós vamos fazer isso com amor. São momentos, Daniel, algumas famílias muitas vezes pensam em suicídio. E tem Eu vezes... imagino famílias que perderam, Com né? certeza. E tem vezes, Daniel, que você não adianta você explicar doutrina, religião, Bíblia. Não adianta. A família está cheia da dor, ela precisa ter uma coisa ali que oriente ela. E às vezes só eles podem fazer. Então, eu já tive um menino também que conseguiu passar a mão nos cabelos da mãe. Essa me pega muito, até me arrepio. Porque ela chegou tão assim... Ela chegou tão entusiasmada, falando na Casa da Caridade, preciso falar. Eu senti, era o meu filho, pegou no meu cabelo. E aquilo ali muda a visão que você tem sobre morte, muda a visão que você tem, resgata as famílias. Não é o médio que resgata a família nenhuma, nós não somos nada. Médio está abaixo do nada, aí vem o médio. É verdade, Abaixo do nada. Não somos nós. A espiritualidade, então... Teve já famílias que me mandaram fotos, por exemplo, de rosas, que eu costumo muitas vezes atender alguns pedidos deles. Então, às vezes, algumas mães recebem um dia do aniversário, um presente deles. Eu compro o presente e eu mando. Ah, o espírito pede, fala, Mayra, por favor, eu queria dar um presente para minha mãe, compra uma rosa. Compra uma rosa, compra isso. E eu dou um jeito e faço chegar. Então, assim, a minha intenção não é ficar famosa, minha intenção não é ir aparecer em internet, em televisão e não sei o que, não. Minha intenção é cumprir minha missão do melhor jeito. E, às vezes, o melhor jeito não é o retrógrado, não é o aplicar doutrina em cima da dor, não é o aplicar religião em cima da dor. Cara, você está lá pregando doutrina para quem está doendo do dedo do pé dela ao fio do cabelo. Entregar um filho à pátria espiritual é uma experiência sobrenatural. A dor é realmente sobrenatural. Para mim é a pior dor que tem, enfim. Essas mães, elas viram mães da eternidade. Ou seja, são mães dos dois planos. E isso é muito forte. Então, eu tive uma carta
que essa me pega muito, porque eu sempre tento fazer do momento da leitura da carta algo muito especial. Mais Então, alegre. mistura aquela coisa de choro, mas mistura com riso. Aham. Porque aí eu falo para eles, fala alguma coisa engraçada, porque a sua mãe está chorando. Daí eu começo a falar. Ah, você pede isso? Pede. Fala alguma coisa que... Aí a mãe às vezes está chorando e de repente ri no meio do choro, porque ela vê ele ali. E aí essa mãe, o filho dela tinha sido assassinado no Goiás. E ele foi assassinado por defender um amigo. Uma briga de pagode. E vinha uma pessoa com a faca para matar o amigo e ele se foi na frente. Meu Deus. E mataram ele. Um menino muito do bem, mas a família sempre muito feliz. E ele estava junto com a avó, né? Porque a avó foi. E nessa carta eles começam cantando o hino da Portela. A carta ele começa assim. E no final ele começa a falar sobre o Vasco, porque eles eram vascaínos. A cantar a música da Fusaca, né? Que eu não sei, mas eles cantaram. Essa mãe pegou essa carta, tanto ela cantou, como quando terminou a psicografia. Ela saiu o colégio inteiro, quando a gente faz num colégio emprestado, dançando, cantando, mostrando essa carta. E em luto, né? Em Num luto. processo de luto, Sim. mas agora né? Dançando, mostrando a carta, feliz e tudo. E ali eu recebi aquele vídeo e pensei, é isso. Sabe? É isso o meu papel, porque para doutrinar, para falar só da doutrina seca, da lei, tem os doutores da lei. Não precisam de mim, eu não sei nada de doutrina espírita, eu sou uma mera estudante ainda, eu vou demorar encarnações para chegar. Tem muita gente que sabe muito mais do que eu, mas eu preciso fazer o meu trabalho. Eu preciso fazer o meu trabalho de consolo, de amor e de abertura de campos. Então, eu tive tem muitas cartas, tem a carta do Ronaldinho. Antes dela continuar, só uma observação aqui. Quando a gente fala de dor de mãe, ela falou que é uma dor sobrenatural. Eu imagino que seja uma perda realmente assim irreparável. Para uma mãe, especialmente, perder um filho. E é fácil a gente falar assim, analisar, não, isso é apego emocional. Você tem que aprender a se libertar, ninguém pertence a ninguém. Realmente, na teoria é muito bonito, mas na prática é difícil. Mesmo a pessoa mais espiritualizada, uma pessoa mais adepta a esse tipo de assuntos, acaba sendo difícil. Talvez a única exceção aí seja aquela mãe ou aquela família que tenha experiências fora do corpo, que é uma minoria na humanidade, uma raridade. De pessoas que conseguem sair do próprio corpo e reencontrar o parente, abraçar, tocar. Esses têm uma saudade menos intensa, sabe? Uma saudade talvez abrandada. Mas para aquela consciência que não vê nada, que não sente nada, que não tem fenômeno parapsíquico ou fenômeno extrasensorial nenhum, a sensitividade é muito baixa, mais só intuitiva e coisas assim, para essa pessoa é mais difícil mesmo, fica mais complicado. Então, dá para se entender essa dor de uma forma mais humana. Não é só apego, tem todo um lado que é difícil mesmo você perder, né, tirar essa ordem natural das coisas, com certeza. Que essa carta, ela é uma carta para a humanidade. Ronaldinho? Eu nunca exponho as cartas, não, até para proteger as famílias das perseguições das coisas. Então, Claro. as minhas cartas nunca... É Só raro, vão pra família, né? é raro um que vai assim ao ar no YouTube. Mas a carta do Ronaldinho, eu pedi para a família. Antes de continuar, eu queria te perguntar, por que não ter experiências extraordinárias? Tem aqui ele que é um especialista, Alexandre Pereira. Meu nome é Alexandre Pereira, eu sou professor e escritor. Eu sempre fui interessado por temas transcendentes. Então, entender a vida após a morte, as experiências fora do corpo, elas são um processo natural do ser humano. Estão abertas as inscrições da nova turma ao vivo do curso EFC, Experiência Fora do Corpo. E nós temos duas modalidades. Temos a modalidade gravado, onde você se inscreve agora e recebe as 15 aulas todas para que você assista no seu ritmo, ou temos o módulo ao vivo, onde você assiste comigo 2 aulas por semana, pode fazer perguntas, inclusive temos trabalhos com energias que também são feitos ao vivo, e vai durar 2 meses e pouco. Mas o importante é que você queira ter experiências fora do seu corpo, para quem sabe reencontrar parentes,
provar que existe a vida após a morte, saber de onde você veio, ampliar o autoconhecimento, se ajudar, ajudar outras pessoas, ter ideias inovadoras, enfim, são múltiplas vantagens da experiência fora do corpo. Se tiver interesse, dá uma olhada aqui no primeiro comentário desse vídeo, onde eu te mostro o link para você saber mais desse curso extraordinário. Porque a carta do Ronaldinho é do menino lindo, um menino que não vinha com nenhum processo de depressão, nenhum processo assim. Ele não é um menino que sofreu disso. Em um determinado tempo, ele começa a viver muito no mundo do videogame, no mundo da internet. E ali ele conhece, sim, um pouco da maldade humana, dos preconceitos, das coisas que tem mesmo, né? E ele, meu Deus, se focou muito ali. E aí ele tira a própria vida. Tira a própria vida. Quantos anos? Novo. Ele era muito novinho. Uns 20, 21. Não me lembro agora quantos Ronaldinho tem. Muito novo. Era um rapaz. Era um menino que tinha tudo pela frente. Sim. Acho que ele era mais novo do que isso. Depois eu vou até perguntar para a Luciana. Ele era mais novo, inclusive. Eu digo que eles são tudo feio e velho, né? Porque aí é o meu jeito de tratar eles. Eu tenho um apelido para eles. Feio e velho. Tudo eu digo que é feio. Os meninos feios. Quando as mães estão chorando, eu falei, feio. E aí o Ronaldinho veio muito com essa luta. Em que pese ele querer falar com a família, querer mostrar que estava vivo, esse menino veio intuído a trabalhar para isso. Então, hoje ele trabalha com pessoas que estão prontas a tentar. Então, o trabalho do Ronaldinho hoje é ir a essas pessoas, evitar que elas façam isso. E por muitas vezes ele consegue. E por muitas vezes, algumas mães dizem, Mayra, o Ronaldinho ajudou minha filha. Mães que nunca conheceram a família do Ronaldinho, sabe? Porque o Ronaldinho virou um trabalhador nessa área que é difícil. E na carta dele, a última frase da carta era assim: desliguem as telas e vão viver a vida, porque ela vale muito a pena. Vou desligar até o meu aqui, gente. Pronto, do céu, aquilo ali eu falei, eu vou pedir permissão à família porque essa carta precisa ser da humanidade. Esse menino precisa falar isso. Ele falou muito e tudo que... Então, eu tive muitas experiências. Toda carta que você entrega à família, você aprende alguma coisa. Muito que eu sou hoje de mulher, de mãe, muito dos meus princípios foram modificados por pessoas que eu conheci ali. Foram modificados. Ali nas psicografias, né? A história, né, dos espíritos. Mudaram minha visão de muita coisa. Às vezes você tem uma visão equivocada de uma coisa e, de repente, aquilo ali abre o seu horizonte. Eu tive meninas como a Tonton, guerreira, brigando pela vida e passando por um câncer. E ela tinha medo das furadas, porque doía. É Tonton? Tonton, é Antonella. E aí ela vem depois falar assim, mãe, aqui eu não tenho mais medo de nada, de nenhuma agulhada, eu não sofri. Tonton vem trazendo uma história forte para várias crianças também que estão passando por aquilo ali, e as mães passando juntas. Tonton era uma menina que teve câncer. E aí ela lutou muito, a mãe lutou, tinha uns tipos de exame raros que tinha que fazer nela, e aí furava ela. E a mãe sofria muito. Tipo as químios, muito, né? Muito. E ela tinha muito medo também e doía. Mas no final ela se mostrou uma guerreira, assim, sabe? Eles deixarem de demonstrar sofrimento para que as pessoas ali não sofram mais. Entendi. Então, eu tive, assim, histórias que eu vou levar para a minha vida mesmo, assim, que eu levo para a minha vida. Uma coisa interessante é que muitas consciências assim sensitivas, médios ou parapsíquicos, quando entendem ou interagem com seres um pouco mais esclarecidos, eles falam, olha, nada se compara à vida humana no sentido de tramas, no sentido de histórias comoventes, trágicas, de superação, ou seja, eles querem dizer que nenhuma série de televisão ou de um streaming ou de nenhuma coisa que um roteirista possa fazer supera nisso ela tá, eu concordo plenamente. Porque se a gente tivesse a visão das outras dimensões, quem influencia quem atrapalha, quem ajuda, todos os processos que às vezes você encontra uma pessoa e sente que você precisa ajudá-la, isso tem a ver com vidas passadas, sente raiva de alguém, e você tenta agora se vingar daquele que foi seu algoz numa vida passada. Então, essas tramas
de vidas, pessoas, consciências, pelos relatos que dizem é que é extremamente mais interessante do que qualquer novela, série ou coisa que a gente possa pensar aqui. Então, tem histórias na humanidade, não estou falando só desse planeta, tá? Não estou falando nem do restante do cosmos, mas aqui na Terra já temos histórias, milhares de histórias extraordinárias que realmente, muitas são até vistas e revividas nesses períodos aí da vida após a morte. E nenhum desses espíritos, eu digo assim, eu entreguei a carta e saio. Não, eles continuam comigo, eles participam das coisas comigo. Muitas vezes, quando eu vou fazer determinada palestra, eu peço a alguém, por exemplo, se eu vou falar sobre o suicídio, eu peço a alguém que tem uma experiência, eles vão. Eu peço a alguém se eu vou falar de bebida alcoólica, se eu vou falar de qualquer coisa do tipo. E já tive cartas tem cartas assim, recados que são de amor. Eu tive um recado, que esse também não esqueço. Não esqueça, eu sempre peço muita desculpa a ela, porque eu tive que dar o recado ao vivo e eu senti, né, que aquilo ia expor ela, mas era a oportunidade. Ela não se importou, claro, e tudo. Ele mas queria eu me expor senti... ela? Não, ele queria salvar ela de algo que ela estava para cometer. Ela vinha tomando remédios com uísque, com tudo, e pensando até em tirar a própria vida. E aí ele vem com um recado muito lindo, basicamente dizendo que eles viveram um grande amor, porque viveram mesmo, e vão sempre viver, né? E falando para ela que ela não fizesse isso. E ela estava sentada assim na fileira, eu não falei o nome dela, mas depois ela veio em mim e falou, realmente eu estava fazendo isso, sabe? E as pessoas abandonaram ela, tentando se matar e misturando muitas coisas, misturando muitos remédios com bebida. E ele estava muito preocupado com ela, assim, um daqueles amores que muita gente não vai ter a sorte de ter, que tem amor. Que você... Tem gente que vive um amor que não vai ter mais a sorte de ter. Ai, nem me fale. Tô à procura de um boy assim. Também tá encalhado. Tô encalhado, Pia. Gente, sabia que vai ter o dia do 40... amor? Vai ter o dia do amor? Na Casa da Caridade. Eu fui no Daniel Pires Jair. Cara, eu adoro o Daniel. Ele é um cara muito alto astral. Gosto muito dele. Eu acho ele muito divertido. Pois sabia que tem um chocolate abençoado. Muita gente desencalhou. O chocolate do Daniel. Como é o nome? Como chocolate é o dia do amor, que é no dia dos namorados. Eu faço a live. Dia 12 de junho agora. Sim. Eu estou lá com os namorados também, mas também com uns encalhadozinhos que tem lá no meu circuito. E as pessoas pegam o chocolate e muita gente desencalhou. Nós tivemos um milagre de São Judas Tadeu. Uma amiga nossa, a Adriana, já com 52 anos, a Adriana encontra o príncipe da vida dela em casa, depois do chocolate do Daniel. Então Isso já discordo totalmente. Isso é questão de intenção, energia. Não é o chocolatinho que faz diferença, é a consciência. Mas tá tudo certo. Um chocolate. É vendido ou é dado? É dado. É dado. Vocês dão um pedacinho de chocolate? Não, é um chocolate todo. É um chocolate grande? É um chocolate todo. Porque deixa eu te contar essa história, né? Senão Gente, depois vão chocolate pensar do besteira. amor, eu quero. Não, vão pensar besteira. Como é que nasceu essa história? Eu ia fazer uma live no Dia dos Namorados. E as pessoas dizem, mas existe esse negócio de objeto abençoado? Gente, se eu estou aqui com essa água aqui, o que é a fluidificação? É quando eu pegar a água e eu boto para ela todas as energias boas e positivas, né? E eu peço à espiritualidade que traga todas as boas energias. E aí depois eu bebo essa água. Portanto, aquela água ali tem minhas energias. Aí no Dia dos Namorados, eu fui brincar com o Daniel e falei, eu acho que a gente tinha que dar alguma coisa para os namorados. Para desencalhar, porque eu sempre brinco também que tem vários no meu grupo encalhados. Aí o Daniel riu, falou, pupila, tal, aquele negócio, que ele é brincalhão também, ele é muito amoroso. Aí eu peguei e mandei comprar vários chocolates, assim, um trem desse tamanho de chocolate, muitos, uns 200, 300. E aí sim, antes de iniciar, chamei os 85 espíritos da casa. 85 espíritos. Fiz uma oração, pedi para o Daniel também, para que aquele artefato, que aí a gente chama de artefato, né, mágico, por quê? Porque não é o chocolate que vai fazer nada. Mas quando você vai ali e pega ele, você está trazendo para você aquelas energias e tudo aquilo que a gente desejou. Que encontre uma pessoa boa, que não é um casamento perfeito, que não vai existir, mas que saibam ter paciência um com o outro. Então, ali vai as energias das orações.
esse chocolate não deu para quem quis. Eu imagino. Tinha gente que passou o ano inteiro pedindo esse chocolate, mas ele só acontece no Dia dos Namorados. Mas você tem que fazer pedacinho, Maíra. Aí dá pra dar pra mais pessoas. Mas, rapaz, eu tô pensando esse ano que eu vou ter que comprar um tonel para botar esse chocolate. Porque o que tem de encalhado... Então, assim, eu já tô imaginando a quantidade de bombom que eu vou ter que botar ali. E eu acho que dessa vez bombom. não vou fazer as orações, não vou fazer as energias no dia. Vou fazer uns 8 dias antes, que é pra ficar Isso, bem, no dia já tá pronto. pra ficar tudo certo. Eu já amei essa ideia e já quero um chocolate desse. Ó, mas teve gente que comeu uns 8 e não aconteceu E não nada. aconteceu. Mas você sabe Pois que é. esses dias, né, eu tava até pensando, vou fazer 40 anos esse ano, em dezembro. Eu falei, nossa, eu vou ficar pra titia mesmo, né? Não achei um boy e tal. Aí eu tava até indo tomar banho, eu falei assim, eu acho que agora eu quero namorar. Você acredita que começou a aparecer umas oportunidades de gente querendo Olha namorar? aí. Sem eu fazer nada? Começou a aparecer gente assim, legal. Eu falei, olha, eu acho que a gente abre o campo, né? Abre. Exato. É, assim como a gente atrai É da consciência. Objeto é irrelevante. os espíritos pela afinidade, pelos nossos sentimentos, a gente atrai as almas, que as almas somos nós encarnados, né? Também pelas nossas afinidades. E também pelo rumo que você dá. É. Essa questão de casamento, de namoro, é uma questão muito importante. Porém, ela não pode ser tida assim, que eu tenho a obrigação, porque a sociedade quer, porque... Não, né? é porque eu quero Tem que mesmo. ser algo que você É. queira partilhar uma encarnação com alguém. Olha que coisa importante. Você vai partilhar uma encarnação com as tristezas e alegrias com alguém. Olha, o vídeo começou muito legal, falando da movimentação, bem interessante, e fomos para um caminho aí um pouco diferente, mas de qualquer forma eu acho importante ressaltar que essas questões familiares, que acho que é mais importante do que arrumar uma pessoa ou não, é entender que muitos dos nossos familiares que mais nos atrapalham são aqueles bem intencionados. Por quê? Porque eles se veem sem um corpo físico, percebem que não morreram, eu estou vivo, eu existo, eu não deixei de existir, o meu corpo se foi, mas eu estou aqui, eu tenho emoções, a minha inteligência é a mesma, eu estou aqui. A vida após a morte existe. Como que eu sei disso? Através das experiências de quase morte, através das experiências fora do corpo que eu tive tantas vezes na minha vida e pude me perceber atuando, agindo longe do corpo físico. Mas a teoria não adianta, você acreditar em mim, pouco, tanto faz, é irrelevante. Mas quando você tem a prática, aí a coisa muda. E quando a consciência percebe aquilo que nós, que já saímos do corpo lucidamente, já sabemos, e temos certa tranquilidade porque a experiência traz isso, ela fala, mas e agora? Eu vou abandonar a minha família? Não. Eu vou ficar aqui pertinho da minha mãe, quero passar a mão no cabelo dela, quero fazer isso, quero fazer aquilo. A pessoa ela quer, sabe, totalmente ali cuidar daqueles que ela ama. Isso chama-se o quê? Boa intenção. Só que falta o que nisso? Conhecimento e discernimento. Porque quando essas consciências ficam perto da gente, é pior para todo mundo. Essa consciência fica com energias mais densas, não se desliga da vida humana, ou seja, tem fome, tem sede, tem vontade de vícios. Tudo que você pensar que um ser humano faz, a pessoa tem. Tudo. Até aquela parte que você pensou também. Até isso eles têm vontade. Tem tudo. E o que é pior, a presença ali na família continua mantendo o luto, a energia da pessoa que nunca vai. A pessoa acaba sem querer, não é a ideia dela, mas ela acaba vampirizando, drenando, sugando a energia dos outros, dos familiares dela. Isso piora a vitalidade deles. Então, eu sei que é difícil falar uma coisa dessa. Parece uma pessoa ser fria ou não ter emoções, mas o ideal para todo mundo que parte é realmente partir. Seguir além, seguir para outras esferas, para outros caminhos e abandonar a família. Mas peraí, abandonar? Sim. Talvez a palavra seja muito forte, mas deixar os outros seguirem a sua jornada evolutiva. E se você é um familiar, é a mesma coisa. Ficar chamando, chorando, evocando, rezando, pedindo para aquela consciência estar ali, é a pior coisa que tem. Aquilo aumenta a dor, aumenta a dificuldade do outro se desapegar e seguir o seu caminho. Por mais que haja amor, afetividade,
e por mais que haja uma conexão profunda entre as consciências que ali estão, é importante naquele momento a despedida e o partir, para que a família e a pessoa fiquem num estado de mais tranquilidade. Porque fique tranquilo, ó, essas experiências extracorpóreas, extrafísicas, parapsíquicas, mostram que ninguém perde ninguém. É melhor essa consciência ir para uma outra comunidade, para uma outra dimensão, mais equilibrada, mais sadia, e eventualmente vir visitar vocês de forma positiva, lúcida. E aí uma outra parada. Ele estar bem longe e vir visitar eventualmente é maravilhoso. Tá tudo certo. O problema é ficar ali constantemente. A família não consegue ter o mesmo desempenho, não consegue se desapegar, prejudica a energia da casa, prejudica um monte de coisa. E prejudica a pessoa também. Então, deixa a pessoa aí. Solta ela do teu peito, se for o caso, e tá tudo bem. Uma hora você pode até sair do corpo e encontrá-la, ela pode vir, após a morte haverá os reencontros, tá tudo certo. Então eu sei que é fácil falar não estando envolvido numa questão pessoal, mas isso é uma mensagem importante de ser dita. E caso você queira, ela deu o tipo de apoio que ela faz, mas caso você queira uma ajuda energética, eu faço uma energização à distância, é um trabalho diário, chamada TENEPS. Então todo dia eu dou energia para pessoas desconhecidas ou mesmo aquelas que pedem algum tipo de ajuda. Você pode pedir ajuda para você mesmo, para pessoas que estão com problemas ou até mesmo para pessoas falecidas que você queira ajudar ou saber se está tudo bem. Essa energização é extremamente eficiente para isso. E como você vai fazer isso? Eu vou deixar um vídeo aqui lá do Plugado Podcast, onde eu explico um pouco mais essa técnica e você pode mandar o e-mail para mim fazendo um pedido conforme eu vou descrever nesse vídeo, tá? Então é uma forma de poder auxiliar aqueles que estão precisando. Mas lembre-se, no pedido tem que ser algo específico, tá? Não adianta colocar, eu quero paz para o planeta Terra. Uma coisa assim, tem que ser algo realmente específico. Mas olha esse vídeo aqui e depois eu volto. É uma técnica de doação de energia. Para quem admite, acredita que a gente troca energia, que pensamento é poder e tal, tem uma técnica chamada TENEPS. TENEPS é tarefa energética pessoal. É uma energização à distância. E essa técnica é feita 50 minutos por dia em média. 50 minutos é 1 hora. Todo dia. Não tem feriado, não tem domingo, não tem nada. Então é um horário fixo, você para doar sua energia. Tipo um grupo de oração. Não é porque é sozinho, é totalmente isolado, você é pessoal. Não tem ninguém, não tem nenhuma testemunha física. Entendi. Mesmo que tenha alguém na tua casa, a pessoa se isola, vai num quarto fechado, ali ela trabalha as técnicas de energia e depois se predispõe para esses amparadores que eles vão acoplar em você e vão pegar a tua energia para doar para quem está precisando. E nessa NEP a gente recebe pedido. Então você pode mandar um pedido, ó, fulano de tal, mora em rua tal, tá precisando. A gente recebe pedido de nome e endereço e o motivo é opcional. Às vezes a pessoa fica constrangida, né, envergonhada, mas a gente recebe por e-mail isso aí. Ah, é? O pessoal manda o nome, o Legal. endereço completo e a gente coloca numa caixa lá de assistência. E essa assistência dura de 1 dia a 6 meses. Casos mais bobinhos pode durar, bobinho entre aspas, né, mas casos mais fáceis pode durar 1 semana, 1 mês de ajuda. Casos mais hards até 6 meses de ajuda. É um envio de energias. Isso. Então você doa energia todo dia. Eu me preparei anos para fazer isso, porque não... Entende? Não tem feriado, é todo dia, até o fim da vida. É uma predisposição que você fala, eu quero doar quase 1 hora do meu dia para ajudar os outros. Então é uma energização que ela é mais interessante, primeiro, porque não é um passe magnético que não vai no centro espírita, que é 1 vez na semana. Sim. Outra coisa, você não tem um aplauso. Ninguém fica ali, obrigado, ó, você me deu. Não, é anônimo. Dá o papel lá, a gente doa e ninguém fica sabendo. Eu estou expondo porque você perguntou no processo pessoal, Sim. mas... E também não é segredo, dizer, ó, eu dou Não energia. posso falar, Não tem nada disso. Mas não é uma coisa que a gente fica se gabando. Até porque a gente também não tem noção do quanto que é energia, quanto que você ajuda. Nem é bom saber, porque senão a pessoa pode ficar muito bitolada naquilo, entendeu? Bitolado no sentido de tô enviando energia suficiente ou não tá sendo eficiente? Não, no sentido da pessoa se sentir muito arrogante ou ela querer... Ah, tá. Então não interessa, assim, os próprios amparadores, eles não dão muita... Não querem mostrar muito, mas volta e meia eu já senti. Você sente a pessoa que está sendo ajudada. Eles mostram para você se tem visão, né, de quem está sendo ajudado, eventualmente, né?
que processo que é, se é. Às vezes você vê acidente de trânsito, você vê o carro tudo batido, alguém estava ali, não sei nem onde o acidente aconteceu, nem porquê, nem quando, mas tá lá, você vê a cena do carro amassado, você vê alguém sofrendo, às vezes acontece, mas isso é eventual. Então você doa energia, Legal. isso agora é uma técnica que para você fazer todo dia pelo resto da vida, tem que ter um comprometimento assim. Eu comecei em 2008, a gente nunca esquece, né? A data, um ano e tal. Porque eu levei anos pensando. Eu dava 6 meses, falava, agora daqui 6 meses eu começo. Via que minha vida estava tudo desorganizado. Não dá. Daqui 6 meses eu começo. Fiquei anos assim. Cada 6 meses eu ia começar. Até que quando foi o dia certo, final, agora é. Aconteceu um monte de coisa. Dá um livro, o primeiro dia dessa energização aí. Se você gosta desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas. Aliás, o seu comentário é muito bem-vindo. Seja comentando seus relatos ou escrevendo o que você quiser. É um prazer ler aquilo que vocês colocam aqui, tá bem? Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Eu sou Alexandre Pereira, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você. Até a próxima. Valeu!